tuberculose está sendo considerado uma falácia, visto que tudo está sendo feito de acordo. Entretanto, o que está acontecendo, na verdade, é uma subnotificação, e não é falha dos agentes de fiscalização de campo. O que está ocorrendo, na verdade, é uma sobreposição de infecção de facíola hepática e tuberculose. E toda vez que você tem rebanhos infectados com facíola hepática, nós temos uma diminuição da resposta imune específica para a tuberculose, nós temos uma depressão de interferon gama e interleucina 4 e A10, fazendo que o diagnóstico de tuberculose no rebanho seja errado, seja falso negativo em 30% do rebanho. Então, na Inglaterra, estão dizendo que o programa de erradicação de tuberculose bovina está completamente comprometido devido a uma interpolação de infecção. Então, se eu não conseguir pegar facíola hepática por facíola hepática, se eu não conseguir pegar facíola hepática por ser uma zoonose extremamente importante, subnotificada e não diagnosticada nos hospitais brasileiros, eu tenho que pegar facíola hepática pelo comprometimento com a tuberculose. Isso tem que ser importante de alguma forma. Eu trabalho com facíola há uns 10 anos já. Velha conhecida. Bom, então, por favor, leiam esse artigo da Nature, tá? Vale a pena. Vale a pena. Assusta. Faz isso. Bom, uma outra enfermidade extremamente importante, disseminada pela presença de carrapato em cavalos e cães, etc. Ela não é patogênica em alguns animais. E a Rickettsia rickettsii, que é a espécie de bactéria, né, da febre maculosa brasileira, é extremamente importante no Brasil. Esses são os carrapatos que eventualmente disseminam a febre maculosa. Essa distribuição é muito provavelmente ocasionada por trânsito animal, cavalo, por trânsito de capivara, que ninguém é responsável aqui dentro, elas migram exatamente onde elas querem, mas porque nós temos um clima maravilhoso, fazendo com que esses parasitas também migrem com as aves domésticas e aves selvagens. Qual é o problema? O problema é que nós temos um diagnóstico. Isso aqui só estudos feitos por dois grupos, né? O professor de Longuedoto em Londrina e o nosso grupo aqui em Curitiba. Tá? Então, de nada, a gente nem teve mortalidade humana, a gente teve um caso humano notificado, e aí o que aconteceu? Vamos procurar, vamos sair procurando aí. Catamos cavalo, catamos cachorro, índio, né? Algumas aldeias indígenas, só para a gente saber qual que é. Aqui, os seres humanos aqui são aldeias indígenas, tá? Uma 4% e outra 21%. Cavalos 25%, 20%. Isso é local, epidemiologicamente falando, silencioso para a febre maculosa. Já está lá, já está lá. Bom, dois exemplos antes de eu terminar a palestra. Controle do carrapato Rhipcephalus boófilos micrópolis no Uruguai, que é um país pequeno ou é uma grande fazenda. Eles ainda não decidiram se é uma ou outra. A questão toda é o seguinte: são vetores, não só parasitam maciçamente, como também são vetores, né? Eles sugam o sangue violentamente. E a partir de 1910, eles montaram uma comissão nacional. Já passou muita gente lá nessa comissão e ela ainda hoje ela existe e ela é muito séria. Tá? Existe uma polícia sanitária e 9 pontos sanitários grandes do país. Esses pontos sanitários, postos sanitários, são nessa barreira aqui, ó, tá? Onde você tem área de baixo risco ou nenhum risco, área livre, aqui seria a área livre, tá? A verde. Inclusive aqui, então aqui tem um posto sanitário também, e áreas de médio risco e áreas de grande risco. Claro que a divisa com o Brasil é de alto risco, porque a nossa fronteira é a chamada fronteira seca, e tem um risco absurdo de trânsito animal, dia, noite, dia, noite, dia. Bom, eles têm uma participação de médicos veterinários autônomos seríssima. A relação do governo com médicos veterinários autônomos é muito boa, tá? E o que acontece é, se uma fazenda tem alto risco de infecção por carrapato, não estou dizendo nem babésia, já é interditada. E toda a interdição
feita pelo Ministério ou por um médico veterinário autônomo autorizado a interditar a fazenda, é o produtor que paga toda a conta de trâmite. Tá? É sério? É super sério. Você não embarca com um boi com carrapato. Não embarca. Por quê? Porque eles querem controlar o carrapato, que seria o vetor, eventualmente, de outras enfermidades. Então, eu acho que, se é ou não um país economicamente importante em termos de gado, de comercialização de gado, é muito importante que eles produzem qualidade. Mas o nível de comprometimento, nesse caso aqui, eu acho que é um exemplo para nós também. Tem um acordo muito grande de... isso aqui é Sanitary, né? Então, sanidade e fitossanidade. Esse é um acordo da OMS e da OMC também, desde o começo da OMC, já no início de 2000, tá? Sobre importação de produtos animais ou seus produtos. E tudo trabalha-se com risco. E esse risco, é o que eu tinha falado no início da palestra, esse risco todo é sempre colocado em termos econômico, né? Então é sempre um impacto econômico, nunca é outra coisa. Política, comércio, tudo isso tem um custo, inclusive a vida no caso, que é isso aqui. Tá? Então, se a partir de um organismo contaminado alguém morrer, esse alguém vai ser, um advogado vai entrar com processo, vai querer uma indenização em cima dessa pessoa. Obviamente, se essa pessoa nasceu num berço rico, fez uma universidade e tem uma projeção de vida de um título de médico ou advogado, a indenização vai ser em cima dos anos de uso daquela advocacia. E se o cara nasceu numa família onde ele não tem diploma, o projetado dele é diferente. Então aqui tem preço de vida. Tá? Obviamente essas perguntas todas são muito difíceis e o artigo ou os artigos que se trabalha, a fonte de literatura desse tipo de informação significa trabalhar com margem de erro. Tá? Então se trabalha muito com margem de erro, não com margem de acerto, porque as margens de acerto são pequenas, as margens de erro são muito grandes. Então, você calcular possíveis cenários, esses cenários são, obviamente, através da introdução ou não do risco de um patógeno, a possibilidade desse patógeno ser disseminado e quais as consequências disso. Eu queria contar uma história rápida para vocês sobre a febre aftosa, um vírus novo de febre aftosa que chegou na Inglaterra há uns 15 anos atrás. Esse vírus da febre aftosa demonstrava poucos sinais clínicos, tá, em ovinos. Então foi introduzido esse vírus na Inglaterra através de uma política da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia subsidia até hoje, muito. Naquela época, o pequeno produtor britânico, falou assim: opa, eu preciso aumentar o número de animais para que esses animais, então, eu possa, com a fiscalização, ganhar mais dinheiro da Comunidade Econômica Europeia. Daí, isso se chamava rebanhos bed and breakfast. O rebanho bed and breakfast é que ele dormia numa propriedade e amanhecia na outra propriedade. Ele dormia numa propriedade, por quê? Porque a fiscalização, como é muito pouca gente, então muito rebanho, muitos animais, eles tinham que circular com esse rebanho. E esse rebanho positivo da febre aftosa circulava pela Inglaterra inteira, e circulou pela Inglaterra inteira. Só que o rebanho, para que os fiscais pagassem mais para a indenização, eles precisavam ver animais adultos no rebanho. Porque se você tem animais jovens sempre chegando no rebanho, esses animais jovens você vai matar ou vai vender. Então o animal jovem não contava na brincadeira. E eles começaram a fazer exame de idade em cordeiro, em animais adultos. E como é que você vê idade em ovelha? Você pega, mete a mão na boca do animal, tira a língua para contar os dentes. Toda vez que um fiscal ou um produtor metia a mão na língua do animal, metia a mão na língua do outro animal e metia a mão na língua do outro animal, pois olha onde é que foi parar o vírus dessa doença que foi se espalhar numa situação como essa, por uma política de incentivo desse animal. Bom, juro. Esses são dois cenários.
2 cenários de scrape introduzidos na Nova Zelândia. Naquela época, em 1970, o que aconteceu na Nova Zelândia foi: precisamos melhorar o nosso rebanho, geneticamente falando. Vamos importar raças britânicas. Raças britânicas positivas para scrape. O governo decidiu que eles iriam importar, porque naquela época o scrape não se conhecia muito e o risco era menor do que os benefícios que o governo ganharia. Então as melhorias seriam maiores do que os prejuízos. Tá? E aí, obviamente, a scrape, sabe-se hoje, esconde, de uma certa forma, ela macula a ação da BSE. Obviamente, se fosse hoje, a Nova Zelândia não importaria, não faria as importações que fez. No caso do Brasil, nós fizemos mais ou menos a mesma coisa. Eu e um britânico chamado Gerald Polis, nós trabalhamos com um parasita, ou um grupo de parasitas de cavalos, chamado Cianostominus, tá? Os cavalos brasileiros têm muito interesse, são muito bem vistos no exterior, a gente vende muito bem, temos bons animais. Esses animais sempre têm parasitas quando a gente examina as fezes desses animais. Nós não sabemos o risco da resistência parasitária, mas a gente sabe que o problema será a disseminação mundial da resistência parasitária dos equinos brasileiros sendo vendidos para o exterior. A recomendação britânica foi que nós aceitássemos a proibição da compra de cavalos brasileiros entrados no Reino Unido. Então, se o cavalo entrasse no Reino Unido, ele recebe uma dose de ivermectina e ele não baixa a contagem de ovos, que é baixar o OPG, ele volta. Esse é o risco e essa é uma política pública voltada à infecção parasitária. Indireta, mas verídica. Tá? Então, a gente está tentando trabalhar com isso aqui, eu e o Dr. Polis. Obviamente, a gente não tem essa decisão, talvez seja uma decisão exagerada da Inglaterra, e talvez nós, como brasileiros, nos sentimos, ou vamos nos sentir agredidos por essa restrição, mas, como toda restrição, ela tem que ser colocada, de alguma forma, alguém vai se sentir afetado ou não. Então, esse é um cenário de transporte animal e risco de infecção parasitária. Obviamente, a gente tem que trabalhar muito na melhoria de práticas de controle parasitário. Aí, eu trabalho constantemente com isso aqui, várias formas e várias ferramentas para a gente trabalhar isso. Bom, então tá bom. Então, é um tema complexo, né? Nós temos muitos desafios, nós temos animais sendo transportados localmente, nós temos animais sendo transportados nacionalmente, sem nenhuma visão focada em doenças parasitárias. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos dar início ao terceiro palestrante, o Dr. Otorino, inclusive. E já existem pessoas que estão recolhendo algumas questões eventualmente levantadas por escrito para mim. Boa tarde a todos, mi nome è Otorino Cosivi, tengo un sotaco italiano, porque soy italiano, espero de hablar lo más correcto posible en portugués, ma es bastante difícil por mí. Queremos de agradecer primero al doctor Ricardo por dar la posibilidad hoy día de
presentar nuestro trabajo de fiebre aftosa. Después de la discusión con él, decidimos focalizar esta presentación sobre las actividades internacionales de lucha contra la fiebre aftosa y en lo que se llama en este hemisferio el Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa, PEFA, y su plan de acción. Esto es el segundo plan de acción 2011-2020. Este plan está siendo utilizado por la agencia de la FAO, la Agencia de la Agricultura de las Naciones Unidas, y l'OIE, la Organización Mundial de la Salud Animal, como modelo per la erradicación global. Es un aporte de este continente al plano global. El objetivo hoy día es de dar una visión de nuestras organización Panamericana de la Salud, particularmente del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que está basado en Lucas de Caxias, aquí en el estado de Río de Janeiro, y la contribución sobre la lucha de fiebre aftosa aquí en el continente. La salud pública veterinaria es prácticamente lo que todos los veterinarios están haciendo de una manera u otra. La presentación que anticipó es clara. Trabajamos en zoonosis, en cuidado de alimentos, pero ainda la fiebre aftosa tuvo un impacto muy fuerte en la economía y sigue teniendo un impacto muy fuerte en muchos países del mundo. La Organización Panamericana de la Salud reconoce esto desde 1951, cuando estableció con un acuerdo con Brasil el Centro Panamericano en este país. Nosotros, el Centro Panamericano en el curso de los años cambió y al momento estamos trabajando en 3 líneas de trabajo principales, que son la iniquidad de los alimentos, seguridad alimentaria, la enfermedad zoonótica y el PEFA, el soporte, la coordinación al plano hemisférico con los laboratorios que está hospedado aquí en el laboratorio de bioseguridad nivel 4, compartido con el Lanagro de Minas Gerais. El laboratorio que tenemos un pequeño laboratorio de producción de insumos de referencia que sigue estando en Caxias. Trabajamos a través de diferentes mecanismos de coordinación, que son efectivamente reuniones periódicas que tenemos con los países, con los diferentes sectores. La RIMSA, hicimos la última en el 2012, es una reunión a nivel ministerial de agricultura y de salud que tenemos cada 4 años, que direcciona nuestra actividad en salud pública veterinaria, y tenemos otras que son, por ejemplo, la COSALFA, la Comisión Sudamericana para la Lucha con la Fiebre Aftosa, que voy a mencionar más tarde, donde tem un representante del sector público y un representante del sector privado per cada país de la región sudamericana. Se reúne cada año y da la directriz del plano hemisférico y la cooperación técnica que es requerida por los países para coordinar las acciones entre ellos y específicamente en los países prioritarios. Y acá son todo a la derecha todos los instancias de coordinación técnica donde nuestra parcería con, por ejemplo, el MAPA, el CDP y otros organismos internacionales y nacionales con cui trabajamos diariamente. Alcuni marco nella cooperación técnica de donde se llegó primero el establecimiento del Centro Panamericano como un centro de excelencia, después la reintroducción en el hemisferio de la fiebre aftosa en el 49, se estableció la Comisión Sudamericana para la Lucha de la Fiebre Aftosa, es un sistema continental. Yo voy a mostrar algunas informaciones dado que nosotros continuamos a mantener actualizado del sistema del CIRCOM,
Son un dato impresivo. Presentamos este dato hace 2 años en una conferencia global. No tiene otra región o globo que tenga un sistema así accurato e un esempio a livello internazionale. Nell'87 se estableció un comitato hemisférico que tiene representación sector público y privado de las diferentes subregiones amazónicas como Sur, Andina, Centroamérica, Caribe, Norteamérica. Naturalmente mi presentación se va a concentrar sobre el aspecto de la aftosa en el continente sudamericano. Las otras regiones son libres de fiebre aftosa y algunos otros momentos importantes como el establecimiento del primo piano de erradicación de fiebre aftosa, el segundo en el 2010. La finalidad, primero, es aumentar la eficiencia productiva de la ganadería en el continente, mejorar la oportunidad de costo de investimento público, remover un factor limitante para el investimento de la tecnología y eliminar restricciones del comercio internacional. La aftosa probabilmente es una de las malattías, se no la malattia más importante que crea prejuicio a los países que la tienen. Las orientaciones es la división que viene feita en áreas e países secondo lo stato epidemiologico come libre sen, libre con vaccinazione e non libre, en área con circolazione virale, área con presencia de doença esporádica e área sin evidencia de circulación viral. Y a través de esta clasificación se determinó etapas per mover un paese o un'area da una posición all'altra, naturalmente con l'idea di llegar a libre sin vacunación. Per cada área se determinaron también indicadores de producción específico per los programas nacionales. Y a este punto lo que se está desarrollando son sistemas para dar seguimiento en todos los países per evaluaciones, sea autoevaluación y sea evaluación externa de los países, para poder asegurar que la demarcha de todos los países sigue de manera eficiente. Siendo una enfermedad transmisible de alta transmisibilidad, es imposible definir un área, liberar un área sin haber una visión no solamente nacional, ma a livello internazionale. Per trabajar a través de diferentes países y sectores necesita una coordinación de diferentes plataformas donde los diversos actores se reúnen, discuten, apuran la estrategia, definen acuerdos. Esto es el trabajo principal de los organismos internacionales como somos nosotros, de juntar los diferentes actores, aportar técnicamente nuestro conocimiento y facilitar las discusiones y las cooperaciones a diversos países. Ainda más, nosotros llegamos a aportar conocimiento técnico en la actividad de países y siempre más utilizar lo que el conocimiento de los países tienen para transferir este conocimiento de un país a otro. Eso más o menos es el rol de los organismos internacionales por definición. Y yo creo que el sistema que fue desarrollado en el continente para luchar con la enfermedad es un ejemplo de este tipo de coordinación y colaboración. Y se actualiza cada año a través de diferentes mecanismos como la COSALFA, donde los países se reúnen y discuten, apuran, revisan los datos y discuten cómo mejorar los programas nacionales. Tenemos GEFA, que es un otro mecanismo de advocacia, movilización de recursos, con una gran participación del sector privado. Y la COEFA, que trabaja a nivel hemisférico y que se reúne cada 3-4 años. Y todo sirve para aportar los programas nacionales de educación, dar soporte a estos programas, revisar y trabajar conjuntamente. Panaftosa es un mecanismo para
come dicevo, una plataforma donde tenemos el laboratorio de referencia que appunto está hospitado aquí en l'Anagro Minas Gerais. Prestamos cooperación técnica aquí conmigo. Tengo algunos colegas que juntos llegaron el otro día de Bolivia, donde estamos haciendo estamos coordinando junto con el CDP un muestreo nacional a nivel de todo el país. E hicimos un muestreo similar, fue coordinado siempre con el aporte del CDP en Paraguay. Se dà cooperazione tecnica in epidemiologia, entrenamiento, gestione del programma e capacitazione. Questo è il sistema che come funziona más o menos il programma. Naturalmente esto no es solamente para la cosa, ma incluye también los aportes de los países. Financiamiento. Un programa hemisférico necesita financiamiento, la gran parte, mayoría de estos financiamientos sale de los países. Tengo algunas informaciones en frente. Tiene asistencia técnica de bilaterales, que son, por ejemplo, la FIS usa el MAPA, Brasil tiene colaboración con otros países, así como existe el mecanismo a nivel del Mercosur. Tiene contribuciones y instituciones como el BIP, la Banca Mundial y el OPS